Olá, Shalom, tudo bem? Que as bênçãos do Eterno sejam sobre vocês, que o Criador os ilumine e os fortaleça. Bom, hoje é Shabat, né? Dia de Shabat, que alegria, que maravilha estar ao lado de vocês. Mais um dia, ele está fazendo barulhinhos, então não pensem que eu fiz alguma coisa. Era simplesmente o barulho da cadeira. Amados irmãos, que maravilha e que bênção estarmos juntos mais uma vez, né? Como é bom estudar as Sagradas Escrituras. Eu não vou olhar muito para vocês aqui, porque tem uma lâmpada aqui que clareia o meu rosto. Se eu desligar essa lâmpada, olha só, fica tudo escuro, tá vendo? Então fica muito escuro quando eu desligo a lâmpada. E aqui melhora um pouco. Eu quero dar Shabbat Shalom à irmã Rael Oliveira. Shabbat Shalom, irmã. Que o Eterno te abençoe, te ilumine, fortaleça a sua vida. Também quero dar Shabbat Shalom para o irmão JCK PR, feliz sábado, Arri Eliarro, feliz sábado, meu irmão, que as bênçãos do Criador sejam sobre ti, que ele te ilumine e te fortaleça. O nosso irmão Yohanan, o Antônio Márcio Braga, Yohanan, que as bênçãos do Criador sejam sobre ti, que ele te ilumine e te fortaleça. Hoje vamos fazer uma reunião um pouco diferente. Hoje vou fazer um pouco diferente. Os irmãos que entraram agora ao vivo, nós vamos então fazer uma sessão de perguntas e respostas. Vamos fazer um pequeno estudo aqui. Logo eu vou fazer uma transmissão ao vivo lá no canal Massur, que vai ser o sermão desse Shabat, ou seja, a paraxá desse Shabat vai ser lá no canal Massur. Aqui, por enquanto, eu vou fazer apenas um estudo com vocês. Né? Shabbat Shalom, irmã Hannah. O Eterno te abençoe. Que as bênçãos do Criador sejam sobre ti, que ele te ilumine e fortaleça a sua vida. Que bênção estarmos juntos aqui. Nós temos agora atualmente 8 irmãos assistindo ao vivo, né? E apenas 4 falaram conosco. Então, vou pedir a você que está nos assistindo, que dê um Shabbat Shalom, né? Que junte-se a nós no estudo de hoje. Bom, hoje eu vou fazer um estudo baseado em perguntas e respostas. Então, vocês podem preparando as suas perguntas, que eu estarei respondendo aqui, ok? Bom, logo de início, antes da Torá, algumas pessoas dizem que Adão não sentia dor, né? Que ali no paraíso, e eles não sentiram dor, eles não sentiam dor. Adão, esse é um resumo que as pessoas, baseando-se no verso do livro de Apocalipse que diz que existirá a morte, não existirá, o choro não vai existir. Então, baseando-se nisso, as pessoas dizem que não existia a dor. O que vocês acham? Vocês que estão me ouvindo agora e me assistindo. Vocês acham que no Éden tinha ou não? Qual é o pensamento de vocês? E com isso eu quero... Estou aqui falando, mas vendo ali as... Com isto, eu quero analisar um texto com vocês. Shalom, minha irmã, que o Eterno te abençoe. Que o Criador seja sobre ti, a Shalom. Que as bênçãos sejam abundantes. No capítulo 3, capítulo 2, o Eterno, então, no capítulo 2, há uma parte mais detalhada sobre a criação. O capítulo 1 fala sobre a criação e o capítulo 2 também vai falar sobre a criação do homem. A diferença é que no capítulo 2 há algo mais... E no capítulo 2, que o homem foi criado para poder ser feita ali uma... Vocês sabem que Adão, ele foi sido... O Eterno adormeceu Adão, e depois que Adão... o que aconteceu? Um pequeno sombra aqui nessa lâmpada, porque senão ela vai queimar os meus olhos. Não consegui nem continuar a palestra, porque...
Agora eu posso olhar para vocês sem... Coloquei aqui um papel higiênico na frente da lâmpada. Olha só que invenção. Coloquei um papel higiênico. E agora ela não vai mais queimar os... E aqui, deixa eu esconder um pouco o cabelo. Vamos lá. Pronto, escondi um pouco. Rodrigo Souza, que o Eterno te abençoe, que ele te ilumine e te fortaleça, que seus dias sejam prósperos. Vou continuar com a minha linha de raciocínio. Eu quero dizer que é um prazer estar com vocês aqui. Vocês não sabem a alegria que eu tenho de estar junto. E aqui juntos a minha família também. Diz Shabbat Shalom para ele. Shalom! Pronto, agora estamos todos juntos, não é verdade? Ainda mais os outros que vão. Quando o Eterno estava ali, criando o homem, e ele criou Adão da dama, ou seja, o Eterno pegou e modelou o homem, criou o homem, tirou as suas origens do barro. Foi do barro que o homem foi feito. Isso não quer dizer que o Eterno juntou o barro com a sua mão, modelou e fez. Algumas pessoas têm essa impressão de que o Eterno barro e modelou o barro com a mão. É quando você lê a Torá, você tem que ler e entender dizendo. Porque a Torá tem três níveis aí, eu posso dizer, de entendimento. Tem o primeiro nível, que eu posso dizer, um nível básico. A pessoa lê e fala, o homem foi feito do barro. O Eterno pegou e modelou o barro e fez o homem. E aí, esse é o entendimento básico. Mas vamos para a segunda camada desse entendimento. Quando diz barro, não é que o Eterno pegou e modelou ali com suas próprias mãos um boneco. Não. É que o homem foi feito, a matéria-prima do homem veio do barro. Se você olhar para a terra, todos os sais minerais que tem no homem, tem na terra. Todas as proteínas que tem no homem, tem na terra. Ou seja, a composição do homem é a composição da terra. Então, o Eterno usou a terra como matéria-prima para fazer o homem. Essa é a segunda camada do entendimento da Torá. Existe uma terceira camada, um terceiro nível espiritual. Quando você lê a Torá, algumas pessoas me dizem assim, por que o Eliyahu ele fica tão se aprofundando na Torá? E por não se aprofundar em outros contextos? Veja, quando você lê a Sagrada Torá, bendito seja o Eterno por ela, você tem ali o primeiro entendimento. Você lê novamente. Quando você se interage, quando você eleva a sua alma espiritualmente, você vai conseguir entender o segundo nível. Para o terceiro nível, você tem que se elevar mais espiritualmente. Quanto mais próximo do Eterno você está, mais você vai compreender a Torá. Então vamos lá. Quando o Eterno, ele cria o homem do pó da terra, ok? Algumas pessoas entendem que ele modelou aquele... E algumas imagens cristãs pintam lá Jesus Cristo modelando o homem, como se ele fosse o criador do homem. Mas tudo bem, respeitando a crença deles. Eles vão modelar o homem. Jesus, Yeshua, modela o homem. Para os messiânicos também, Yeshua modelou o homem. Né? Mas isso não aconteceu. O homem foi criado do pó da terra. Lá não diz que Deus modelou e fez ali o olho. O Eterno não precisa dessas coisas. Mas a Torá vai dizer que o homem foi feito do pó da terra. Ele foi feito da terra. E o segundo nível da compreensão é que o Eterno usa elementos da própria terra para criar. Ok? Estamos entendidos nessa questão? Então, a Torá não vai dizer que o homem foi desenhado e capaz. Não. Que o homem foi criado da terra. E quando você olha cientificamente para o corpo humano, você vai ver que minerais estão no corpo humano. Se você pegar um bolo de terra, analisar suas propriedades, uma terra adubada, uma boa terra, você vai perceber que o que tem na terra tem no corpo humano. A composição é quase idêntica.
Isso prova que o homem veio da... Os profetas vão dizer que quando o homem morre, ele volta para onde? Ele volta para a terra. É isso, não é verdade? Agora vamos então ir para a criação do Eterno. Adão foi criado a partir da sua terra. Mas Eva, ela foi criada, era a prima do homem. Então você tem o primeiro estágio, o terceiro estágio. Você tem ali a terra bruta. O Eterno criou a terra bruta. Depois, para criar a mulher, o Eterno, a partir de Adão. E eu quero dizer o seguinte para você. Quando o Eterno vai criar Eva, Eva é tirada de uma parte do corpo do homem onde mais possui células-tronco. Se você não tem ideia do que é células-tronco, eu posso dizer a você que a ciência descobriu o ápice, será o ápice da ciência moderna no futuro, da manipulação genética, da manipulação, da criação de membros do corpo, porque com as células-tronco, os cientistas conseguem criar membros do corpo humano a partir de células-troncos. Isso prova, Baruch Hashem, que a Torá está coberta de razão quando diz que a mulher foi criada a partir da costela, porque é na costela que há a maior concentração de células-tronco. E eu quero chamar a atenção para você num detalhe que muitas pessoas esquecem, ou passam por cima e não percebem. Observe que quando o Eterno tira partes de Adão, a Torá vai dizer que Adão recebeu um sono profundo. É ou não é verdade? Adão, ele vai receber uma anestesia. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Se a dor não existia, por que o Eterno anestesia Adão? Por que ele dorme profundamente? Você sabe que quando uma pessoa, uma mulher, vai fazer ali, um homem ou uma mulher vai fazer uma cirurgia de alto risco, os médicos colocam essa pessoa para dormir. Ela é anestesiada. A pessoa apaga. Para quê? Para não sentir dor. Eu quero falar um pouco sobre a dor. O que é a dor? A dor é a capacidade do ser humano de identificar algo que está errado no corpo. Por exemplo, se não houvesse a dor, eu pisaria numa ponta de pedra, rasgaria o meu pé e só tomaria conhecimento quando fosse tomar banho para lavar o meu pé. Então, a dor é uma criação do Eterno. Quando ele criou a dor, foi para que Adão, Eva e todos os seres humanos pudessem identificar algo que está errado em nosso corpo. Imagine um mundo sem dor. Imagine se não houvesse dor física. Porque quando lá o livro de Apocalipse vai falar da dor, está se referindo à dor da perca, à dor da morte. Não haverá mais a dor. Porque essa dor está relacionada ao fato de perder alguém. Alguém que morre. Alguém que vai embora. E aí há uma dor no peito. Mas será que o texto lá de Apocalipse está se referindo à dor física? Alguns dizem que sim também. Dizendo que nós não sentiremos dor. Lógico, aqueles que acreditam que vão morar no céu, é lógico que eles vão dizer assim, porque só haverá fumaça. Fumaça e harpas tocando, as pessoas tocando diariamente, né? Eu suponho que sim. Mas aqueles que viverão na terra, cumprindo-se a profecia dos profetas que dizem que o leão brincará com as crianças, o leão irá pastar junto com o jumento, e haverá uma harmonia, o homem plantará e colherá uvas. Ou seja, se nós que cremos vivermos neste mundo restaurado, precisaremos de um sistema nervoso que vai me identificar se eu estou pisando num pedacinho de madeira, se aquilo vai prejudicar o meu corpo. Algumas pessoas não conseguem compreender dessa forma porque a mente da maioria está fixada numa mitologia, em algo mitológico. E o que é algo mitológico? É um mundo lá no céu onde as pessoas são semideuses.
E isto é uma mitologia grega. Parte dessas crenças, elas vêm da mitologia grega. Agora, voltando aqui ao que eu estou falando, voltando aqui ao contexto. Quando o Eterno dá anestesia a Adão, eu, em meu entendimento, acredito que foi por 2 motivos. Né? Por 2 motivos. Um, para que Adão não presenciasse aquilo que o Eterno estava fazendo nele. Segundo, por causa da dor. Então, essa é a pergunta que eu faço a vocês. O que vocês acham? Eu tenho agora, nesse momento, 16 pessoas ao vivo me assistindo. Um pequeno grupo com 16 irmãos. Mais o que estão aqui, 20 irmãos reunidos simultaneamente. Vocês acham que Adão e Eva, antes de sair do Éden, podiam sentir dor? Algumas pessoas se baseiam naquele texto para dizer que não. Por exemplo, mulher, tu com dor darás à luz. Com dor. A mulher com dor dando à luz não significa que ela não teria dor ao tropeçar-se numa pedra. Porque imagine alguém que tropeça numa pedra e não sente dor. Pode ser algo bonito, pode ser algo bom. Mas se você analisar o sistema nervoso humano, as veias, artérias, todo o sistema que o Eterno criou, que está entrelaçado em todo o nosso corpo, é maravilhoso. Essa sensibilidade do meu sistema nervoso eu consigo perceber, consigo sentir o toque. Quando eu toco numa coisa, por exemplo, ao tocar em um objeto, eu consigo então senti-lo. E isso está interligado com o sistema nervoso. Observe bem, quando você toca em algo. E para sentir isso, você precisa desse mesmo sistema que vai te indicar a dor. Por exemplo, se eu forçar esse objeto sobre o meu corpo, eu vou identificar que eu estou prejudicando o meu corpo. E isso é importante para que essa ação. Aqui tem uma pinça. Imagine eu perfurar a minha mão e não sentir dor. Por que o Eterno criou esse sistema nervoso? Para que, quando algo for tentar violar o meu corpo, eu possa sentir e evitar. Entende? Então, a dor física não é uma maldição, mas foi uma bênção criada pelo Eterno. Agora, o homem, falando sobre dor, agora em relação a Adão, o homem apenas cultivava o alimento. Apenas cultivava o alimento. Mas quando ele sai do Éden, ele coletava o alimento. Né? Os cientistas vão chamar de homem neolítico. A ciência que não crê em Hakadosh Baruch Hu vai chamar de a era neolítica. Ou seja, quando o homem só apenas colhia. Quando o homem colhia, ele não precisava plantar, não precisava ser ele era um lavrador, ele colhia. Mas quando o homem sai do Éden, ele passa a plantar, ele vai sentir dor. A maldição não está na dor. A maldição está no ato dele agora se virar por conta própria. A maldição agora está no ato dele ter que fazer com seu próprio suor. Mas observe que essa maldição, ela também se torna uma bênção. E eu não vou entrar nesses detalhes. Mais comentários? Bom, alguns irmãos fizeram um comentário ali, e depois eu vou fizer algumas perguntas. E depois eu vou, então, falar sobre as perguntas. Perguntou foi o irmão Yohanan, irmão Antônio Márcio Braga. Eu vou já entrar nesse detalhe da sua pergunta. Vou só voltar aqui à minha conclusão em relação à dor. Nós temos o Éden como padrão. O Éden é o padrão. Se você olhar a Torá, se você estudar a Sagrada Torá, você vai ver que existe um padrão, né? Aqui. A Torá está aqui. Existe um padrão. Eu tenho aqui no capítulo 1, capítulo 2 e no capítulo 3, eu tenho uma sequência de padrões que me dá uma ideia do que será na Nova Jerusalém, no novo mundo restaurado. Eu tenho uma leve ideia de como vai ser.
né? A irmã Hannah Ben Eliyahu respondeu: acredito, sim, que a dor física já existia. Sim, com certeza. Lógico, eu tenho que salientar que a dor física não existia nessa mesma intensidade. E quando eu falo intensidade, eu não me refiro ao grau da dor. Eu me refiro a essa dor contínua. Por exemplo, dor de cabeça, né? Dor de barriga, essas coisas. Eu não acredito que isso existia no Éden. Mas acredito que o sistema nervoso humano era perfeito, e mais perfeito do que é hoje. Hoje eu não consigo sentir o ambiente à minha volta apenas com tato. Eu tenho que balançar a mão ou fazer algo para sentir o ambiente à minha volta. Ou quando um vento toca em mim, aí eu vou sentir o ambiente à minha volta. Mas eu acredito que Adão, por ser um ser perfeito, o sistema nervoso dele era tão perfeito que ele podia sentir várias coisas em sua volta. Eu estava falando sobre o padrão do Éden. Existe um padrão no Éden. O Éden vai falar, no Éden nós vamos ver um só casamento. Um homem e uma mulher. Nós não vamos ver casamentos múltiplos no Éden. Adão, durante toda a sua vida, ele tem uma esposa. É isso que vamos ver. O Éden nos dá uma ideia de que o homem tem que viver na natureza. Tem que viver em contato com aquilo que o Eterno criou. E olhando para o futuro, olhando para o mundo restaurado, isso também nos dá uma ideia de um mundo onde a humanidade vai conviver perfeitamente com a natureza. Quando eu olho para o Éden, eu vejo um outro padrão. Eu vejo as pessoas do Éden adorando o Elohim, o único Criador. No futuro, as pessoas vão adorar apenas um único Criador. Então, existem vários padrões no Éden. E são esses padrões que nos dizem que o futuro deverá ser dessa mesma forma. Deverá ser assim. Igual. Algumas pessoas me dizem assim, agora entrando no outro contexto, para depois responder as perguntas dos irmãos. Algumas pessoas me dizem assim, Eliyahu, no mundo restaurado, né, nós precisar dos mandamentos. Não vai mais existir a Torá. E ninguém mais vai ter a possibilidade de pecar. Não vamos precisar mais pecar. Bom, vamos lá. Se o Éden é o padrão, se o padrão é o Éden, então vamos para o Éden e tentar comparar o futuro com o Éden. Não é isso? Vamos lá. No Éden, Adão, antes de cometer o erro, havia possibilidade dele cometer o erro? Sim ou não? Sim. Adão não estava, eu vou dizer, salvo, né? Adão não tinha erros, não tinha pecado. Um ser que nasceu sem pecado, é ou não é verdade? Adão não nasceu com pecado. Adão nasceu livre do pecado. Ele não cometia erros. Ia com a Torá. Ora, mesmo que eu chegue, né, a morar no mundo vindouro, Baruch Hashem, por isso que o Eterno me conceda essa bênção, eu ainda não poderei dizer que me sinto como Adão, porque eu nasci em pecado, em pecado cedeu. Mas Adão não, ele não nasceu no pecado. Adão não foi gerado e a sua mãe, Adão não tinha mãe, mas vamos supor que tinha, não tinha pecado, né? Nós sabemos que quem criou Adão foi o Eterno, e o Eterno criou Adão a partir do sol. Então Adão não teve uma mãe, ok? Adão não teve um pai biológico. Então nós podemos entender que Adão estava numa condição muito melhor daqueles que um dia receberão a redenção. Porque esses que receberão a redenção, um dia passaram pelo pecado, passaram pelo erro, cometeram falhas, cometeram deslizes. É ou não é verdade? Mas por que Adão, mesmo estando no estado alto de santificação, de purificação da divina, tá? Adão possui uma natureza divina. Há uma diferença entre ser o divino e possuir uma natureza divina. Natureza divina é quando o ser humano é coberto pelo Ruach HaKodesh do Eterno. E essa pessoa coberta pelo Ruach HaKodesh, ela possui uma natureza divina. Ontem, conversando com o irmão, ele disse, é impossível que as pessoas não cometam erros, não cometam pecados.
Então eu teria que rasgar a Torá e esquecer com isso. Mas vamos voltar aqui ao contexto. Vamos lá. Quando o Eterno cria o homem, ele cria o homem com essa natureza, né? A imagem e a semelhança do Criador. É ou não é verdade? A imagem e a semelhança do Eterno. O que eu falei lá? Algumas pessoas acreditam que Adão, o homem restaurado, não terá mais a opção de errar. Porém, o Taná vai dizer que a Torá vai existir para sempre. Ela é eterna, ela sempre vai existir, a Torá. Quando eu falo Torá, não me refiro aos 5 livros de Moshe. Quando eu digo Torá, eu me refiro às instruções do Eterno. E aí, no geral. Tá? Porque a Torá que nós temos hoje, ela será palha para aquilo que vamos descobrir quando nós formos restaurados por Hakadosh Baruch Hu. Então, a Torá hoje, ela vai ser isso aqui. Por que eu digo isso aqui? Porque a Torá que nós temos, ela é um fragmento da luz. Um fragmento de luz que tornou-se matéria. A Torá. Fragmento de luz que condensou-se, tornando-se a Torá. Mas, quando estivermos na restauração, nós teremos uma porção de luz tão alta, assim como teve Adão. Uma porção de luz muito forte. Ok? Então vamos lá. Mesmo Adão tendo uma porção de luz e alcançando um nível que eu e você não temos, ok? Não temos. E mesmo recebendo a redenção, não podemos dizer que somos iguais a Adão, em hipótese alguma. Adão teve a possibilidade de obedecer ou não obedecer. Adão teve o poder da escolha. Não vou nem me referir a livre-arbítrio. Adão teve o poder da escolha. Adão pôde escolher entre ser fiel e não ser fiel. Vamos lá. A Torá sempre vai existir, correto? Concorda comigo? A Torá sempre vai existir. Agora imagine você no mundo restaurado. A Torá existe. Será que você vai guardar a Torá por força, por obrigação ou por vontade própria? O que você acha? Qual é a sua resposta para isso? É lógico que por vontade própria, não é verdade? Se vamos obedecer a Torá por vontade própria, então eu tenho o poder de escolha. Eu posso escolher entre o certo e o errado. Mas Eliyahu, aí vai virar tudo de novo? O mundo vai voltar a ser o que é agora? Não. Mas então, explica isso que eu não consigo entender. Vamos lá. Passo a passo. Quando o homem voltar a ser como era Adão, ainda vai ter o poder de escolha. Porém, a capacidade do homem de dizer não, ela será uma capacidade tal qual é os anjos hoje. Os anjos do Criador, que têm uma capacidade muito alta de dizer não ao erro. Os anjos têm o poder de escolher. E eles sempre escolhem estar em harmonia, em obediência. Por que é que nesse estudo de hoje eu não estou citando Hasatan aqui? Vocês sabem que existem 2 tipos. Existe uma forma de crer do cristianismo que é o diabo. Existe uma forma de crer um pouco diferente, que é Hasatan. Um conceito bíblico da Torá sobre Hasatan. Existe um conceito cristão do diabo. No cristianismo, diabo é aquela pessoa que está sempre ali prejudicando, né, e perseguindo as pessoas. Então, diabo é um conceito de que existe alguém te infernizando, alguém que vai a todo momento levar você alguém que ri da sua desgraça. Alguém que é independente do Eterno, que tem poder independente. Nós não acreditamos nisso. Acreditamos que Hasatan existe. E existem vários níveis de Hasatan. Né? E chamamos isso de Shedim ou Shed. Existem vários níveis nesse assunto, porque aí eu teria que passar uns 40 minutos falando só sobre esse assunto.
e não é objetivo, porque ainda tenho que fazer um sermão lá no canal Massur. Né? Hoje eu estarei na congregação aqui de Cotia, do irmão Fábio Tomé. Eu estarei lá às 3 horas da tarde em Cotia. Vamos lá. Então nós podemos entender que eu terei a possibilidade de escolha. Eu terei a possibilidade de escolha. E o Tanar vai me dizer isto. Vai me dizer que lá as pessoas guardarão o Shabat, de uma lua nova a outra lua nova, de uma festa a outra festa, que guardarão o Shabat, que essas pessoas serão fiéis ao Eterno, obedecerão às suas leis. Eu acredito que as leis, a grande maioria das leis da Torá, não haverá mais no futuro, na redenção. Algumas leis, não, até porque eu acredito que não é prazer do Eterno ver animais morrendo. Não é prazer do Eterno que certas coisas ainda aconteçam. Só que esse é apenas o fato, na possibilidade de você acertar ou errar no mundo vindouro, no Olam Rabá. Então, eu terei sim a capacidade de escolha. Não é como... Veja, na teoria que é pregada hoje, as pessoas serão como androides. O que é um androide? É um robô, parece um humano, um androide, e ele tem poder de escolha. É pré-programado para fazer aquilo. Não tem poder. Não tem. Uma outra coisa que... eu ia entrar num outro assunto agora, não vou entrar nesse. Eu nem vou falar para vocês, senão vai puxar pano para manga. Poder sim de escolha. Tá? E é isso que eu posso ver lendo a Torá. Quando eu leio o Novo Testamento, mais os ensinamentos dos pastores, eu começo a ter um entendimento. Então nós vamos para o céu e lá eternamente cantaremos, eternamente tocaremos harpas e eternamente estaremos num lugar espiritual. Porém, é muito vago esse ensinamento. Muito vago. Porque quando nós vamos para os profetas das Sagradas Escrituras, lá refere-se a um mundo inteiro, como se fosse um Éden. Uma capital, Jerusalém. E ali, o mundo todo sendo iluminado e sem distinção. Aquele é judeu, ele é um super-homem, né? É um super-humano, porque ele é judeu. Não. Existe. Hoje existe. Porque o Eterno precisa separar um povo para que esse povo ilumine o mundo. Mas uma vez que esse mundo é iluminado, e eu não me refiro a teoria, às vezes vem a palavra na minha mente e eu fico, porque eu estou pensando uma outra palavra para não dizer aquela que eu queria falar. Então, vou falar aqui, tá? Uma teoria desgraçada chamada de Binei Noach. Essa teoria, e essa teoria é uma criação judaica. Assim como muitas religiões, elas são criadas a partir do judaísmo. Quando o Eterno, quando o mundo for restaurado, o povo será um só povo. Os profetas são claros em dizer que as nações se dobrarão os seus joelhos ao Eterno e todos os povos se tornarão um só. E eles virão e adorarão o Criador, Baruch Hashem. Irá a distinção. Aquele com uma bandeira, com no peito, ou uma estrela dizendo, não, eu sou judeu. Não haverá. Existe isso hoje. Entende? Porque é necessário que um grupo de pessoas possam ser luz. E quando não são luz, o Eterno vai levantar brasileiros, né? Vai levantar pessoas que outrora têm ou não têm descendência judaica, isso pouco importa. Essas pessoas se tornarão luz, serão separadas, se tornarão Goim Kadosh. Goim Kadoshim. Ou seja, povos separados, ou o Goim Kadosh. Isso mesmo, irmão, é uma criação.
rabínica para separar o povo, para dizer, nós somos da elite, vocês são... Então, existe hoje dois grupos. Existe o grupo Bnei Noah, o grupo da segunda divisão. Existe o grupo judaico, primeira divisão. E aqueles que, a eles não podem comer carne de porco, que fazem mal à saúde, não pode comer camarão, não pode comer lagostas, isso tudo faz mal à saúde. Ah, mas o Bnei Noah pode. O Bnei Noah pode de carne de porco e ir para o hospital cheio de vermes e cheio de doenças, como diabetes, que é contraído devido ao alto número de gordura nas carnes de porco. Então, o Bnei Noah pode se dar mal, usando essa linguagem aqui, uma linguagem mais tosca. O Bnei Noah pode se dar mal em quase tudo. O Bnei Noah, até, em muitos casos, até homossexual pode ser. Segundo alguns rabinos que eu ouvi falando aí, até homossexual podem ser. Não. Certos mandamentos não são para eles. Mas o time de primeira divisão, da primeira divisão, a elite, não. A elite, aí eles não precisam comer isso, não podem comer aquilo outro, tal. Ou seja, tudo que é de bom está na primeira divisão, a elite. E alguns mandamentos, a segunda divisão pode cumprir, o resto não pode. Se guarda o Shabat, tem que transgredir. Mas eu não vou entrar nesse assunto aqui agora, não, de Bnei Noah, porque vai dar pano para manga. Já estou vendo comentários ali agora. Então eu não vou falar nesse assunto. Continuar no assunto. Éden é o padrão para nós. O Éden é o padrão. Podem falar, podem dizer que eternamente haverá morte de cordeiros num templo em que Mashiach. Podem dizer o que quiserem dizer. E aí é uma outra explicação. Sobre a morte de cordeiros, sobre essas coisas. Aí são 1000 anos. O que vai ocorrer nos 1000 anos, aí isso é uma outra coisa. Voltando ao assunto, nós teremos um mundo restaurado, porém, seremos seres humanos. Mas, Eliarro, Yeshua disse que seremos como anjos. Não faremos, não iremos casar, nem dar em casamento. Eu até poderia trazer essa explicação desse texto do Rav Yeshua sobre essa todo o contexto. Ele não está falando de um dia na eternidade. Está falando de um período em que as pessoas não teriam tempo para poder casar e ter filho e essas coisas. Está falando de um período. Mas eu não vou entrar nesse assunto porque é longo demais. Vamos lá. Vou só finalizar para responder a pergunta dos irmãos. Finalizando. O Éden é o padrão. Adão tinha quantas esposas? Adão comia churrasquinho no Éden? Não. O Éden será o padrão. Ou você acredita que no mundo restaurado nós mataremos vacas, cordeiros para comer? Isso? Não. Não há uma ideia disso. E eu estou preparando um estudo, juntamente com o meu filho, minha família, estamos preparando um estudo sobre vegetarianismo na Bíblia. E esse estudo não é para dizer para você que você tem que ser vegetariano. Não, hipótese alguma. Em hipótese alguma. Como eu posso permitir o consumo da carne? Posso proibir o consumo da carne? Se o Eterno permitiu o consumo da carne, eu posso proibir? Não. Quem quer continuar comendo carne, coma. Você não está errando, você não está pecando por isso. Entende? Quem quer viver o padrão do Éden, fará melhor ainda para a sua vida. Tá? Então, nós temos dois grupos de pessoas e esses dois grupos não devem entrar em confronto. O carnívoro não pode olhar para o vegetariano e dizer isso eu não concordo, está errado. Não. Você tem que olhar e dizer assim, eu respeito a visão do vegetariano, porque o vegetariano está seguindo o padrão do Éden. E o vegetariano tem que olhar para o carnívoro e dizer assim, eu não posso dizer que ele não pode comer carne, porque foi o Eterno que permitiu. Entende? Entende? É como ter duas esposas. Eu não posso olhar para Jacó, que tinha 4 esposas, e dizer, Jacó cometeu um erro, se foi o Eterno que permitiu. O Jacó não poderia olhar para um homem que tinha apenas uma esposa e dizer, aquele homem comete um erro? Não, porque ele está seguindo o padrão do Éden. O padrão do Éden é eu ter uma esposa. O padrão do Éden é eu ser vegetariano. O padrão do Éden é eu viver em harmonia com a natureza. O padrão do Éden é a Torá no meu coração. É por isso que o profeta vai dizer, eis que naqueles dias farei uma aliança com a casa de Israel. Tirarei a lei da pedra e colocarei no coração deles.
Porque assim como no Éden, a lei estava no coração, a Torá estava no coração. Esse é um padrão do Éden. Ou seja, a Torá, ela era oral, ou seja, estava dentro de mim. Eu era um com a Torá. Mas a lei, a Torá, ela precisou ser condensada e tornou-se em papel. Para que o homem pudesse ler e voltar ao contexto da Torá. Vou parar por aqui e vou agora responder as perguntas dos irmãos que estão postando aqui no WhatsApp. Vamos lá. Eliane Denenberg. Se eu errar o seu nome, Eliane, por favor, me corrija. Eliane Denenberg. Carilo. Nome forte, hein? Nome forte. Denenberg. Carilo. Nome de escritora. Vamos lá. Shalom, bom dia. Eu estou começando a estudar e tenho aprendido muito com seus vídeos. Como faço para ter mais acesso? Pode ser pelo WhatsApp? Sim, pode ser pelo WhatsApp. E eu terei o prazer de atendê-la. O nosso irmão Yohanan. Yeshua, após ressuscitado, se alimentou de peixe com os talmidim, ou seja, sentiu fome. E fome é uma espécie de dor. Sim, correto. Quando você sente fome, o sistema digestivo, ou digestório, né, digestório do ser humano, ele emite uma dor, um sinal para o cérebro, e o ser humano identifica que ele precisa se alimentar. Bem aplicado, meu irmão, bem aplicado. Então, a fome é algo que você sente, é algo necessário para a sua existência. E receber um sinal do seu corpo, eu preciso comer. Ou, por exemplo, quando a bexiga está cheia de urina, então o nosso corpo emite uma dor para que você vá correndo ao banheiro e elimine a urina, porque do contrário você terá estrias ali na bexiga e poderá sofrer de inflamações. O sistema de dor foi criado pelo Eterno. E dizer que a dor não vai existir é como se no futuro fosse existir androides, humanoides, que não pudessem sentir nada em sua volta. Vamos lá. O irmão Brasil sem justiça, a cada dia fica... Mas o Eterno permitiu estarmos aqui hoje. Que o Altíssimo abençoe a todos. Baruch Hashem, que o Eterno te ilumine. Joaquim Santos Cunha, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, meu irmão. Ana diz, acredito sim que a dor física já existia. Correto? Wanderley, Shabbat Shalom, meu irmão. O nosso irmão Yohanan, novamente. O que não existia é a dor como morte celular. Isso mesmo. Como eu falei, na mesma intensidade que existem hoje, né? Mas apenas como ruptura celular, correto? Vamos lá. Depois que ele falou, o nosso irmão Rai Costa diz, Shalom, Shalom, querido. Iraci Bonifácio, muito boa explicação. Amém, minha irmã. Irmão Yohanan, novamente. Hoje, nosso envelhecimento decorre como consequência de morte celular, onde a troca e substituição celular por meio de regeneração celular é prejudicada com o passar do tempo. Isso mesmo. É essa morte das células que faz com que o homem vá se decaindo ao longo dos anos. Então, o ápice da produção celular é até os 30 anos, e alguns discordam, dizem que até os 35 anos de idade. Nesse período, há um declínio de renovação, e é nesse período que o homem cai, que ele começa a morrer. O homem começa a morrer a partir dos 30 ou 35 anos de idade. É quando a produção de células diminui. Joaquim Santos Cunha. Suponho que antes da queda a dor não era perceptível. Após a queda, a maldição proferida pelo Eterno trouxe consigo a dor perceptível. A expressão com o suor do teu rosto subentende todos os tipos de dor. Vamos lá. Deixa eu entender aqui o que o irmão está passando. Vamos lá. Joaquim Santos Cunha. Suponho que antes da queda a dor não era perceptível. Ok, eu entendi a sua visão. Você supõe. Né? O irmão não tem ainda uma opinião formada sobre o assunto. Eu digo para o irmão, continue estudando, né? E você é uma pessoa que, com certeza, com sua sabedoria e com as bênçãos do Eterno e a iluminação do Criador, o irmão vai compreendendo ainda mais. Não quero dizer para o irmão que eu sou o que está correto nessa questão.
E não vou dizer que o irmão está correto em sua forma de achar. Até porque o irmão disse suponho. Se o irmão falou suponho, é porque ainda não tem convicção. E por o irmão não ter plena convicção, mostra a sua humildade. Mostra uma pessoa que tem coerência. Baruch Hashem pela sua vida, continue estudando, nós daqui, o irmão estudando dali, e juntos vamos chegar a uma compreensão em relação a isso. Mas se nós não chegarmos a uma compreensão, na verdade, que o Eterno nos revele no grande dia, né? No dia da redenção final, que o Eterno nos revele tudo como será. Obrigado pela participação, irmão Joaquim. Yehoaquim, né? O seu nome em hebraico. Vamos lá. Antônio Márcio Braga. O fabricante de harpa vai ficar milionário. Sim, é verdade. Vai mesmo. Bnei Noah é uma invenção rabínica, irmão JCKPR. Sim, com certeza. Yohanan novamente. Devemos lembrar que os judeus também são, pois descendentes de Noah também são Bnei Noah. Com certeza. Todos são descendentes de Noah. Né? E é isso que eu vou falar hoje no sermão de hoje, lá no canal Massur. Eu vou falar sobre as 3 criações. Né? 3 criações. 3 criações que 2 já existiram e uma vai existir no fim dos tempos. Vamos lá. O irmão fez a correção do nome do Eterno. Antônio Márcio Braga novamente, o Yohanan. A ideia de Bnei Noah é uma ideia racista. Com certeza. É sectária. E o Eterno não existe no conceito do Criador sectarismo. A irmã Rael Oliveira, irmã, agora será que vamos conhecer uns aos outros. Não entendi bem a colocação da irmã, mas eu acredito que a irmã está falando sobre o grupo aqui. Irmão Pedro Santos, shalom, amado irmão, querido, e a todos os irmãos. Shalom. O irmão Yohaquim, de novo. Yehoaquim. Irmão Antônio, ruptura celular? Bom, aí ele está respondendo para o irmão. Vamos lá. No milênio, o irmão Vanderlei, eu falei o nome errado dele lá na frente, né? É o Vanderlei. No milênio, vai haver morte ainda? Eu creio que é uma pergunta dele ou uma afirmação. Eu não consegui compreender se é uma afirmação ou uma pergunta dele. Mas no milênio, a morte não será destruída no milênio. A morte é só destruída após o milênio. Tá bom? Durante o milênio, ainda a morte existe. É após o milênio que a morte é destruída, segundo o livro de Revelação, Apocalipse. O irmão Joaquim, de novo. Agora o irmão Wellington Gomes. Shalom, irmão Garro. Irmão, Eva foi realmente a primeira esposa de Adão? Eu prefiro ficar com a Torá. Eu vou excluir mitologias sumérias ou mitologias judaicas. Vou ficar apenas com a Torá. Prefiro a Torá ao invés de mitologias talmúdicas, né? Ou rabínicas. Nem tudo do Talmud é ruim. Tem muita coisa boa no Talmud. Você tem que filtrar o Talmud segundo a Torá. Ali são vários rabinos dando suas opiniões. E não podemos pegar aquilo como sagrado, como fazem. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Vou aproveitar aqui, estou com 48 minutos de transmissão. Vou só explicar uma coisa aqui rapidinho para vocês. Existe um povo chamado Adventista do Sétimo Dia, um povo que eu respeito muito, tá bom? Se tem algum Adventista do Sétimo Dia ou um ex aqui me assistindo, sabe que eu respeito muito a religião Adventista do Sétimo Dia. Respeito demais, demais. Mas os Adventistas, a Torá, as Sagradas Escrituras, o que eles fazem? Eles usam... Aqui. Vamos lá. Para entender a Torá, eles vão precisar de outros livros. E esses livros são os escritos de Ellen White, a profeta Ellen White. Está aqui. Aqui está a Bíblia. E eles não conseguem compreender a Bíblia perfeitamente se não for baseado no que Ellen White disse. Se a Bíblia disser uma coisa, mas se Ellen White disser outra, eles vão modelar o discurso da Bíblia segundo Ellen White. Entende? Segundo Ellen White. Os Mormons, povo fantástico, povo formidável. Os Mormons sabem que eu não estou aqui falando mal de vocês. Apenas uma observação. Vocês são pessoas maravilhosas. Todos os Mormons que você tem hoje são pessoas simpáticas. Pessoas amorosas. Baruch Hashem pela vida de vocês. Não é? Eu não tenho que ter raiva de ninguém religioso porque você é Mormon.
ou porque você é adventista do sétimo dia. Mas o Mórmon, para poder entender muitas coisas do Novo Testamento e também do Antigo, eles precisam do livro do profeta, o livro dos Mórmons, por Joseph Smith, o profeta da Igreja dos Mórmons. Os cristãos, para entender o Tanar, para compreender a Torá, eles vão moldar a Torá pelo Novo Testamento. Esse que foi forjado, manipulado, e que a Igreja Católica fez muitas coisas no Novo Testamento. E a gente sabe disso, a própria Igreja Católica disse isso, está escrito em vários livros, mas os evangélicos dizem, não, eu não vou acreditar nisso. Mesmo a Igreja Católica dizendo que manipulou, forjou e mudou muita coisa. Para compreender o Antigo Testamento, a Torá, né, o que os cristãos fazem? Eles vão se basear nos livros de Paulo para entender o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que é o Tanar. Os judeus, para entender o Tanar, eles precisam do quê? Do Talmud. Midrash. Você entendeu? Midrash, Talmud. Então, para compreender o Tanar, é preciso para os adventistas os livros de Ellen White, para os cristãos em geral, o Novo Testamento, porque se o Tanar disser uma coisa, mas o Novo Testamento disser outra coisa, aí vamos pelo Novo Testamento. Porque é o Novo Testamento. É como se Deus tivesse duas palavras. Ele fala uma coisa no Antigo e no Novo falasse outra coisa. Não é isso? Nós sabemos que não é isso. Está levantando um povo nos últimos dias, e esse povo somos nós, eu falo sem orgulho nenhum, que apenas usa a Torá como fonte de interpretação. Apenas a Torá. Ela auto se explica, ela auto se revela, ela auto mostra para nós o que devemos seguir, o que devemos fazer. Sem rodeios. Sem rodeios. Agora, é verdade que há legisladores, pessoas que trazem a interpretação, mas essa interpretação, ela deve estar em harmonia com o que está escrito. Entende? Por exemplo, a Torá, o Tanar, né, que eu chamo de Torá, o Tanar inteiro, a Torá, ela vai dizer para nós que nos últimos dias, todas as nações da terra serão um só povo, e todos eles, né, também vai dizer que nós devemos pregar às nações. Mas o que diz o judaísmo rabínico? Que você não precisa pregar para outras pessoas, que você não precisa ser mensageiro, que isso é proselitismo e não se deve fazer isso. Mas a Torá vai dizer outra coisa. Então eu tenho que ir pela Torá. Só explicando sobre formas de interpretação. Né? Vou continuar aqui e fazer a conclusão, o término aqui. Esse aí. Isso aqui, né? Sim. Neidinária, paz. Shalom e Moiliarro. Fale mais sobre Bnei Noach. Bom, eu prometo fazer aqui um vídeo só sobre Bnei Noach. Quem sabe no Shabbat que vem a gente faz um vídeo só sobre Bnei Noach. A Torá que o Eterno nos deu já fala tudo o que precisamos. Baruch Hashem, querida Neidnária, que as bênçãos do Eterno sejam sobre ti. A preciosa Torá do Eterno. Todo o Tanar, que eu considero a Torá, eu considero Provérbios Torá, e Provérbios é uma maravilha. É uma verdade. Quando você abre o livro de Provérbios, você tem instruções de vida. Uma vez eu fui visitar um casal e a mulher estava brigando demais com o marido e a mulher achou que eu ia ficar do lado dela e o marido achou que eu ia ficar do lado dele, da Torá, que diz assim, melhor viver no deserto do que viver ao lado de uma mulher briguenta. Então, a mulher ficou ali com a cara desse tamanho e o marido apontou para ela e disse assim, tá vendo aí? Olha, a própria Bíblia está dizendo. E eu disse para ele, da mesma forma, é o homem. É melhor a mulher viver no deserto do que viver com um homem briguento, né? Eu estou ali utilizando uma palavra que você não vai encontrar na Torá. A Torá, só os 5 livros, né, que os judeus consideram apenas como Torá. Ali você não vai encontrar uma palavra viver no deserto do que viver com uma mulher briguenta ou um homem briguento. Lá está dizendo isso. E isso serve de alerta. Então, eu considero tudo como Torá e tudo como entende? Mas nós temos também os discípulos de Yeshua, são livros preciosos, livros bons, são para o nosso enriquecimento. Agora, o que nós não podemos fazer, livros dos discípulos de Yeshua, e colocar acima do Tanar,
O que é colocar acima do Taná? O Taná diz que devemos guardar o Shabat, que não podemos comer carne de porco. Aí vem o Novo Testamento e diz, não, aqui está dizendo isso que não pode. Aliás, não, em canto algum do Taná fala essas coisas, né? Dos livros do discípulo de Yeshua, né? Não fala isso. É uma interpretação de pastores, isso mesmo. Uma interpretação de pastores. Bom, Baruch Hashem, abençoe sua vida. Amém. Que o Eterno abençoe sua vida também. Eu quero me despedir de vocês por aqui, está com 55 minutos de transmissão. Eu quero parar por aqui porque vou me preparar e vou enviar um link para todos os irmãos. Vou trazer hoje uma mensagem sobre as 3 criações. Tá bom? Baruch Hashem, que o Eterno te abençoe, te ilumine e fortaleça a vida de cada um de vocês. Até a nossa próxima transmissão lá no canal Massur. Se você não está inscrito no canal Massur, aí na minha página mesmo tem o canal Massur. Eu vou enviar o link lá no WhatsApp e você vai poder participar e assistir ao vivo também. Shalom, que o Eterno abençoe a todos vocês. Agora são 11 horas e 8 minutos. Eu voltarei às 11 horas e 30 minutos lá no canal Massur. Shalom.